E se eu te dissesse que o maior erro no jejum não é comer fora de hora, mas algo que você faz achando que está acertando? Milhares de pessoas fazem jejum todos os dias, seguem horários, aguentam a fome e mesmo assim não emagrecem. Não porque o jejum não funciona, mas porque um detalhe invisível faz o corpo travar a gordura em vez de liberar. E o mais perigoso, esse erro parece disciplina, parece foco, parece força de vontade. Se você já tentou jejum e sentiu cansaço, estagnação ou efeito sanfona, fique até o final, porque hoje eu vou te mostrar o erro número 1 que sabota o emagrecimento e por que a ciência explica exatamente isso. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Você já reparou como o jejum virou quase uma palavra mágica? Basta pronunciá-la e as pessoas imediatamente associam a emagrecimento rápido, controle metabólico e até longevidade. Mas e se eu te dissesse que a maioria das pessoas começa o jejum acreditando em uma promessa que o próprio corpo nunca fez? No início, tudo parece simples: parar de comer por algumas horas e deixar o corpo queimar gordura. Essa ideia sedutora se espalhou como fogo, principalmente porque funciona, pelo menos nos primeiros dias. A balança responde, o espelho anima e o cérebro cria uma associação perigosa: menos comida igual a mais emagrecimento. Só que o corpo humano não opera com slogans, ele opera com sinais, hormônios e interpretações internas que não levam em conta sua força de vontade. Enquanto você acredita estar fazendo algo inteligente, o organismo está apenas tentando sobreviver ao que ele interpreta como uma mudança brusca. E aqui nasce o primeiro mal-entendido. Jejum não é ausência de comida, jejum é ausência de sinais de abundância. Essa diferença parece sutil, mas ela decide se a gordura será liberada ou protegida com ainda mais força. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que o problema não está no jejum em si, está na forma como ele é iniciado, conduzido e principalmente no detalhe que quase ninguém te explica no começo. Nos primeiros dias, o corpo colabora. Ele usa o glicogênio armazenado, elimina a retenção de líquidos e entrega resultados rápidos. Essa fase cria euforia. Você sente fome, mas sente também orgulho. A sensação é de controle total. Só que silenciosamente algo muda. O corpo começa a observar padrões. Ele percebe que a entrada de energia ficou irregular. E quando o cérebro detecta a irregularidade, ele não pensa em estética, ele pensa em ameaça. É nesse ponto que muitas pessoas relatam cansaço, dificuldade de concentração e uma fome diferente. Não é aquela fome física simples, é uma urgência interna, quase emocional, que parece surgir do nada. Enquanto isso, o metabolismo começa a fazer perguntas que você não ouve. Isso é escassez temporária ou algo mais sério? A resposta depende de sinais muito específicos e quase ninguém presta atenção neles. O erro começa a se formar aqui, não no primeiro dia, não no segundo, mas exatamente quando o corpo para de colaborar e começa a se proteger. Quando as pessoas pensam em erros no jejum, imaginam exageros óbvios: comer demais depois, desistir cedo ou fazer períodos longos demais. Mas o erro número 1 é mais sutil. Ele acontece mesmo quando tudo parece estar certo. Esse erro não está no tempo sem comer, está no estado interno em que o corpo permanece durante esse tempo. E isso muda completamente a resposta metabólica. Você pode ficar muitas horas sem comer e ainda assim manter o corpo em um estado que impede a queima de gordura. E o mais curioso, você faz isso acreditando que está sendo disciplinado. Esse erro é tão comum que até pessoas experientes cometem, influencers, profissionais e gente que já emagreceu antes. Porque ele não gera dor imediata, ele gera estagnação silenciosa. Guarde isso. O corpo não responde ao relógio, ele responde ao ambiente hormonal, e é exatamente aí que tudo começa a se complicar. Enquanto você olha o relógio contando horas, o sangue conta outra história. Ele registra cada substância, cada estímulo, cada sinal que chega ao sistema. Mesmo sem comida sólida, pequenas ações podem manter o sangue em um estado que o corpo interpreta como alimentação ativa. E quando isso acontece, o acesso à gordura fica bloqueado. O problema é que esses sinais não geram saciedade nem prazer, eles apenas confundem o metabolismo. É como deixar a porta entreaberta.
Não entra energia suficiente, mas também não permite que o corpo use as reservas. Nesse cenário, o organismo entra em uma zona cinza, nem alimentado, nem em jejum real, e zonas cinzas são péssimas para emagrecimento. Daqui a pouco, você vai entender por que tanta gente faz jejum e mesmo assim sente que o corpo está travado, mesmo comendo pouco. Existe um hormônio que age como um porteiro metabólico. Quando ele está alto, a gordura fica trancada. Quando ele baixa, a gordura finalmente pode sair. Esse hormônio é a insulina. O detalhe que quase ninguém explica é que a insulina não responde apenas à comida em si. Ela responde a estímulos muito mais amplos do que você imagina. É possível manter a insulina ativa sem mastigar nada. E quando isso acontece durante o jejum, o corpo entende uma coisa muito clara: não é hora de gastar. Aqui nasce o princípio conflito deste vídeo. Você acredita estar criando déficit. O corpo acredita que precisa economizar. E no próximo bloco, eu vou te mostrar por que esse estado leva o metabolismo a desacelerar mesmo quando a ingestão calórica parece baixa. O corpo humano não desperdiça energia por ingenuidade. Quando ele percebe sinais confusos, pouca entrada de energia, mas presença hormonal de alimentação, a resposta não é queimar mais, é economizar. Esse modo econômico não acende uma luz vermelha nem dispara um alarme. Ele se instala aos poucos. Primeiro, você sente menos disposição. Depois, menos vontade de se mover. Por fim, o metabolismo simplesmente fica mais lento. O mais perverso é que isso acontece enquanto você acredita estar fazendo tudo certo. Você está comendo menos, seguindo horários, resistindo à fome, mas o corpo interpreta outra história: insegurança energética prolongada. Nesse estado, a gordura deixa de ser combustível e passa a ser patrimônio. Afinal, se a entrada é incerta, gastar reservas é um risco. E aqui, muitas pessoas confundem força de vontade com estratégia. O corpo não negocia com disciplina, ele reage a sinais biológicos claros. Passar fome e queimar gordura não são sinônimos, na verdade, muitas vezes são opostos. A fome intensa, contínua, carregada de estresse, sinaliza ameaça, não eficiência. Quando a queima de gordura acontece de verdade, o corpo entra em um estado relativamente calmo. A energia se mantém estável, a mente fica mais clara, o apetite não vira desespero. Já quando o corpo sente fome acompanhada de tensão, ansiedade ou irritação constante, o recado interno é simples: algo está errado. E o organismo responde tentando preservar. O erro número 1 empurra muitas pessoas exatamente para esse cenário. Elas acreditam suportar mais desconforto acelera resultados, quando na verdade faz o oposto. Queima de gordura acontece quando o corpo se sente seguro o suficiente para liberar energia. E segurança metabólica é construída, não forçada. Existe um relógio dentro de você que não marca horas, ele marca previsibilidade. Quando você come, quando você para, quando o descanso acontece. O corpo ama padrões, não rigidez, mas coerência. Quando o jejum acontece de forma caótica, um dia curto, outro longo, outro estressante, o cérebro não entende aquilo como estratégia, ele entende como desordem. E desordem energética gera defesa. O metabolismo fica mais conservador, não mais agressivo. Muita gente copia protocolos sem perceber que o problema não é o jejum em si, está na forma como ele é iniciado, conduzido e principalmente no detalhe que quase ninguém te explica no começo. Nos primeiros dias, o corpo colabora. Ele usa o glicogênio armazenado, elimina a retenção de líquidos e entrega resultados rápidos. Essa fase cria euforia. Você sente fome, mas sente também orgulho. A sensação é de controle total. Só que, silenciosamente, algo muda. O corpo começa a observar padrões. Ele percebe que a entrada de energia ficou irregular. E quando o cérebro detecta irregularidade, ele não pensa em estética, ele pensa em ameaça. É nesse ponto que muitas pessoas relatam cansaço, dificuldade de concentração e uma fome diferente. Não é aquela fome física simples, é uma urgência interna, quase emocional, que parece surgir do nada. Enquanto isso, o metabolismo começa a fazer perguntas que você não ouve. Isso é escassez temporária ou algo mais sério? A resposta depende de sinais muito específicos e quase ninguém presta atenção neles. O erro começa a se formar aqui, não no primeiro dia, não no segundo,
mas exatamente quando o corpo para de colaborar e começa a se proteger. Quando as pessoas pensam em erros no jejum, imaginam exageros óbvios: comer demais depois, desistir cedo ou fazer períodos longos demais. Mas o erro número 1 é mais sutil. Ele acontece mesmo quando tudo parece estar certo. Esse erro não está no tempo sem comer, está no estado interno em que o corpo permanece durante esse tempo. E isso muda completamente a resposta metabólica. Você pode ficar muitas horas sem comer e ainda assim manter o corpo em um estado que impede a queima de gordura. E o mais curioso, você faz isso acreditando que está sendo disciplinado. Esse erro é tão comum que até pessoas experientes cometem, influencers, profissionais e gente que já emagreceu antes. Porque ele não gera dor imediata, ele gera estagnação silenciosa. Guarde isso, o corpo não responde ao relógio, ele A boa notícia é que corrigir esse erro não exige desistir do jejum. Exige mudar a intenção e o contexto. O primeiro ajuste é parar de usar o jejum como ferramenta de controle rígido e começar a usá-lo como ferramenta de alternância metabólica. Hora de usar reservas. Hora de sinalizar abundância. Isso significa que nem todo dia precisa ser igual. O corpo responde melhor à coerência do que à rigidez. Quando o jejum vem acompanhado de sono adequado, alimentação prévia bem sinalizada e baixo estresse, o corpo finalmente entende: posso gastar. E quando isso acontece, a gordura deixa de ser protegida. O ajuste mais simples e mais ignorado é sair do jejum melhor do que entrou. Não em quantidade, mas em sinalização. Quando a refeição de saída transmite calma, saciedade e previsibilidade, o corpo aprende que não está sob ameaça. E isso muda tudo no próximo jejum. Esse ajuste quebra o ciclo de defesa. O cortisol cai, a insulina volta a cumprir seu papel correto, o metabolismo respira. Muita gente acha que o segredo está em prolongar o jejum, quando na verdade está em como o corpo aprende com ele. O corpo lembra, sempre. Depois de tudo isso, a revelação fica clara. O jejum não é o problema. Ele nunca foi. O erro número 1 é tentar forçar um estado biológico que precisa ser construído. É achar que disciplina substitui sinalização metabólica. Quando o corpo se sente seguro, ele libera energia. Quando se sente ameaçado, ele guarda. Simples assim. Jejum funciona quando respeita a inteligência do corpo, não quando tenta enganá-lo. E se você entendeu isso, agora você não faz mais jejum por horas. Você faz jejum com estratégia. Se esse vídeo fez você perceber que o problema nunca foi falta de força de vontade, mas sim estratégia metabólica, então não deixa isso morrer aqui. Curta esse vídeo porque isso me mostra que esse tipo de conteúdo, profundo, honesto e baseado em como o corpo realmente funciona, faz sentido para você. Se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como usar o jejum do jeito certo, quando prolongar, quando encurtar e como evitar que o metabolismo entre em defesa. E agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo se você já fez jejum e sentiu o corpo travar, cansar ou parar de emagrecer. Eu leio todos os comentários e muitos deles viram próximos vídeos. Se você chegou até aqui, já deu o passo mais difícil: parar de lutar contra o corpo e começar a entendê-lo. Nos vemos no próximo vídeo.